Bom, pessoal, vamos seguindo então aí na nossa aula. Essa é a parte 3 da nossa videoaula do dia 14 de setembro. Nós estamos falando sobre cálculo de área de algumas figuras planas, beleza? É simples, né? A primeira parte vocês viram como calcula a área do quadrado, do retângulo e do triângulo. É super fácil. Tem a fórmula e você substitui. E não é muito complicado porque basta você lembrar de uma coisa. Você tem que multiplicar o lado pelo lado, tanto no retângulo como no quadrado. E no triângulo você também multiplica um lado pelo outro, só que aí depois você não pode esquecer de pegar o resultado final e dividir por 2. Porque o retângulo, o triângulo, ele é a metade de um retângulo, a metade de um quadrado, correto? Bom, pessoal, porém, existem outras figuras também, né? Tem o octógono, tem o hexágono, tem o icoságono. E há possibilidade de se calcular a área dessas figuras? Existe uma fórmula para calcular? A resposta é não. Não existe uma fórmula. Porém, existe algo chamado na matemática de decomposição de figuras. Ou seja, nós vamos pegar uma figura complexa de se calcular o espaço que ela ocupa e nós vamos dividir essa figura em 3 figuras, ou triângulo, ou retângulo, ou quadrado, que são as 3 figuras que nós já sabemos, já conhecemos como calcular. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês básico e depois eu venho com um exemplo um pouquinho mais complexo para vocês começarem a pegar aí o jeito de como se faz. Olha só, nós temos aqui essa figura. Vamos descartar essa parte que o prof riscou de preto, beleza? Se nós descartarmos essa parte, nós temos uma figura então que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Portanto, vamos imaginar que não tem esse lado aqui, tá? Vamos imaginar então que não tem esse lado e, portanto, ela tem 8 lados, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O contorno dessa figura em branco são 8 lados. Portanto, trata-se de um octógono. Correto? Pessoal, existe uma fórmula para calcular a área do octógono? Como eu disse anteriormente, a resposta é não. As únicas figuras geométricas as quais nós sabemos calcular a área é o retângulo, o quadrado e o triângulo. Portanto, nós vamos tentar dividir essa parte branca aqui em quadrados, ou em retângulos, ou em triângulos, ok? É bem visível, né, pessoal, que nós já conseguimos logo de cara. Olha só, se nós passarmos aqui um tracejado e passarmos aqui um tracejado, olha que beleza. Nós dividimos essa área branca do octógono em 3 partes. Primeira, segunda, terceira. E essas 3 partes referem-se a um retângulo, correto? Olha, 1 retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos. Agora, será possível sim a gente calcular a área de todo esse octógono, né? Essa área branca aqui? Quanto é que tem aqui de espaço nessa área branca? Ou seja, vamos calcular a área do octógono, sendo que, na verdade, nós vamos calcular áreas de 3 retângulos e depois é só a gente somar. Concorda comigo? Vamos chamar essa daqui, ó, de A1, essa é a A2 e essa é a A3. O que isso significa, prof? A área da figura 1, a área da figura 2 e a área da figura 3. E nós sabemos que esse nosso octógono, né, a área completa aqui da figura com 8 lados, esse espaço branco aqui que forma uma espécie de U, ela nada mais é que a área 1 mais a área 2 e mais a área 3. Vocês concordam comigo? Se eu somar o espaço que tem na área 1 com o espaço da área 2 e o espaço da área 3, eu vou encontrar quanto espaço tem todo o octógono, ok? Agora ficou fácil. Vamos calcular separadamente então, olha só. A1. Quem é A1? A1 é esse espaço aqui, esse retângulo. Vamos calcular a área dele. Bom, o retângulo nós calculamos multiplicando a largura pelo comprimento, correto? Quanto é a largura? 2 vezes. Quanto é o comprimento? Olha só, daqui até aqui
tem a mesma distância aqui daqui até aqui. Portanto, aqui é 5, desse lado também é 5, né? Então, 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Olha só, unidade de medida está em M. M significa metro. Então, metros quadrados, porque quando falamos de área, o resultado é elevado ao quadrado. Perfeito? Vamos à área da figura 2. Como nós vamos calcular a área da figura 2? Bom, trata-se de um pequeno retângulo também, né? Então, nós vamos multiplicar esse lado aqui do retângulo por este lado do retângulo, ok? Bom, quanto mede daqui até aqui, pessoal? Olha só, o total mede 9. Porém, esse pedacinho aqui mede 2. Olha só, 2, então esse pedacinho mede 2. Então aqui nós temos 2. Esse pedacinho também mede 2. Então aqui nós também temos 2. Se o total era 9, olha só, o total é 9, né? Do meu dedo até o meu dedo aqui, ó, são 9. Se esse pedacinho é 2, se esse pedacinho é 2, então 9 menos 2 dá 7. E 7 menos os 2 sobra 5. Significa que esse pedacinho daqui até aqui mede 5. Então será 5 vezes... Quanto mede esse outro pedacinho aqui? Olha só, esse outro pedacinho mede quanto? Veja bem, pessoal. Se daqui até aqui mede 5, então aqui também mede 5. Se esse pedaço aqui mede 3, quanto mede esse outro pedacinho? 5, que era o total, menos 3, sobrou 2 aqui, correto? Então é 5 vezes 2, que também dá 10 metros quadrados. E finalmente nós vamos fazer o cálculo da área 3. A área 3, esse A3, esse espaço branco, ele é exatamente do mesmo tamanho que o A1. Então eu já posso concluir logo de cara que ele também é 10 metros quadrados, porque se A1 é 10 metros quadrados e A3 tem a mesma medida, então também é 10 metros quadrados. Só para a gente confirmar, seria 5 vezes 2, correto? Então 5 vezes 2 também dá 10 metros quadrados. Qual seria então a área do octógono total? A área do octógono total vai ser a soma dessas três áreas, correto? Então seria 10 mais 10 mais 10. A área desse octógono total então é 30 metros quadrados. Ok, pessoal? Então essa é uma breve explicação aí de como nós podemos calcular a área de outras figuras geométricas, como o hexágono, como o quadrado, como o losango, como todas as outras figuras, não necessariamente usando uma fórmula para elas, mas sim fazendo aquilo que nós chamamos de decomposição. Eu vou até marcar aqui, olha só, num post-it, a palavra é decomposição. Decomposição. Beleza? E o que é essa decomposição? Vou colocar aqui. Dividir a figura em dois pontos, quadrado, vírgula, retângulo ou triângulo. Ok? Então, pessoal, post-it aí na página de vocês também. Quem tem, quem não tem, copia no cantinho do caderno aí. O que nós fizemos aqui nesse vídeo foi a decomposição, ou seja, dividimos a figura em um quadrado, retângulo ou triângulo. No nosso caso, só dava para dividir em retângulos, né? Então, nós dividimos em 3 retângulos, calculamos separadamente a área de cada um deles, do A1, do A2, do A3, e por fim nós fizemos a soma dessas 3 áreas para acharmos quantos metros quadrados tem no total desta figura em branco aqui, correto? Desse octógono. Perfeito, pessoal? Então é isso aí. Já já o prof mostra mais um exemplo para vocês. Bom, pessoal, vamos a mais um exemplo. Nós temos aqui essa figura em preto, tá? Estamos calculando, queremos calcular a área dessa figura aqui, essa parte branca que está dentro dessa parte preta. Essa figura é um quadrilátero, né? Ela tem 1, 2, 3, 4 lados, conhecida como trapézio,
correto? Então, é o nosso trapézio. Nós vamos calcular a área desse trapézio. Bom, esse trapézio, ele pode ser decomposto. Nós podemos fazer uma decomposição dele. Concorda comigo? Como seria a decomposição deste trapézio, de modo que nós possamos calcular a área que tem nele? Não é possível calcular a área desse jeito, porque nós só sabemos calcular a área de triângulo, quadrado e retângulo. Portanto, nós temos que bolar um esquema para dividir esse trapézio em quadrado, retângulo ou triângulo. Uma das possibilidades, pessoal, é fazer isso aqui, olha só. Ó, e aqui a mesma coisa. Beleza? Ao fazer isso daqui, nós dividimos o nosso trapézio em 3 partes. E aí nós vamos fazer aquilo que nós já conhecemos. A1, A2, A3. Veja, agora nós temos um triângulo, um retângulo e outro triângulo. Sabemos calcular a área de triângulos? Sim. Sabemos calcular a área de retângulo? Sim. Então basta calcular separadamente a área de cada um desses e depois, por fim, basta a gente somar essas 3 áreas. Então a área desse trapézio será A1 mais A2 mais A3. Beleza? Vamos aos cálculos então. Vamos calcular a primeira figura, a área da figura 1. Trata-se de um triângulo, né? A figura 1 é um triângulo. Então, nós temos que calcular a base vezes a altura e dividir por 2. Qual é a base do nosso retângulo, do nosso triângulo? A base é essa parte em azul aqui, olha só. Qual é a base do nosso triângulo? Veja, pessoal, que aqui em cima nós temos uma medida de 3 metros. Significa que essa parte aqui de baixo também é 3 metros, né? Ela tem a mesma medida, ó, 3 metros, 3 metros. Então, vai ser 3 vezes... Qual é a altura do nosso triângulo? A altura é isso aqui, olha só. Essa parte aqui é a altura. Quem é a altura do nosso triângulo? Olha só, está falando que de um ponto menor até aqui em cima, ó, vale 5 metros. 5 metros. Significa, olha só, se a gente estender aqui, ó, 5 metros, 5 metros. A altura é 5, correto? E não pode esquecer de dividir por 2, porque trata-se de um triângulo. Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. E 15 dividido por 2 dá 7,5. A área da figura 1 é 7,5. Beleza? Vamos agora à área da figura 2. A figura 2 é um retângulo. Como nós calculamos a área de um retângulo mesmo? Fazendo a multiplicação de um lado pelo outro. Quanto vale esse lado aqui embaixo? Olha só, essa parte aqui embaixo. Quanto vale? Do meu dedo até o meu dedo vale quanto? Vale 11? Não. 11 é o total. Se esse pedacinho aqui vale 3 e esse pedacinho vale 3, então nós temos 11, desconta 3, fica 8, né? 8, descontamos mais 3 desse lado, fica 5, correto? Então, esse pedacinho aqui vale 5 metros. 5 com mais 3, 8, com mais 3, 11. Então, o pedacinho que nós queremos, que é da área 2, é 5 metros. 5 vezes... E a altura, pessoal? A altura aqui do nosso retângulo é essa partezinha aqui. É a mesma altura do triângulo aqui, né? A altura do triângulo é a mesma do nosso retângulo. Portanto, também é 5 metros, né? Olha só. Esse pedaço tem 5 metros. Então, 5 vezes 5, 25. Descobrimos, então, que a área da figura 2 é 25 metros quadrados. Não esquece aí do metros quadrados, né? E, finalmente, a área da figura 3. A figura 3, pessoal, é a mesma área da figura 1. Olha só, esse triângulo é exatamente igual a esse. A gente nem precisa fazer a continha, que seria 3 vezes 5 dividido por 2, né? Vai dar 3 vezes 5 dividido por 2, vai dar os mesmos 7,5 quadrado. Beleza? Então, o que nós temos aqui, pessoal, é a área de cada uma dessas figuras. E agora nós podemos calcular a área total do nosso trapézio. Vamos lá? A área do nosso trapézio, portanto, é 7,5 mais 25 e mais 7,5. Esse espaço do triângulo, mais o espaço do retângulo e mais o espaço do triângulo, dá o espaço total do nosso trapézio, beleza? Olha só, 7,5 com 7,5 dá 15, correto? E 15 mais 25
Dá 40. Então nós temos que o nosso retângulo, o nosso trapézio, ele tem uma área total de 40 metros quadrados. Beleza? Sendo que 7,5 metros quadrados estão na área 1, 7,5 metros quadrados estão na área 3 e 25 metros, que é a maior parte do nosso trapézio, está na área 2 aqui, que é a parte do retângulo. Mas no total dessas três figuras nós temos então 40 metros quadrados. Pessoal, a aula dessa segunda-feira, dia 14 de setembro é essa. Espero que vocês possam fazer com calma, copiar todas as explicações do caderno, copiar também as páginas explicativas na apostila e posteriormente realizar as lições que estão no ícone de atividades. Muito obrigado, até a próxima e qualquer dúvida o prof estará à disposição de vocês durante os horários de aula. Lembrando que essa é a nossa última semana antes da nossa semana de provinha. Então nós temos essa semana para finalizar a nossa apostila e na semana que vem eu estarei liberando para vocês, além da 9ª lista de exercícios, também na quarta-feira, dia 23, o prof estará postando para vocês a prova bimestral. E assim nós finalizamos o nosso terceiro bimestre e, de acordo com aquilo que nós combinamos, deixarei vocês durante uma semana sem lição. Só depende de vocês agora, ok? Forte abraço e qualquer coisa estou à disposição.